Queridos irmãos, dando então seguimento à nossa série de mensagens de fevereiro, onde nós trabalhamos o tema Identificando Jesus, nós aprendemos no primeiro domingo sobre a promessa de Jesus, a sua vida, identificamos o seu propósito. Segundo domingo aprendemos sobre o ministério de Jesus, qual é a proposta em Cristo, a partir da capacitação do Espírito Santo de Deus. E hoje, irmãos, nós seguiremos com a nossa série Identificando Jesus, e no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, do verso de número 26 ao verso de número 39. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, do verso de número 26 ao verso de número 39. Palavra do Senhor ao nosso coração. Eu peço você que não feche a sua Bíblia após a leitura do texto sagrado. Sim, todos? Amém? Então a palavra do Senhor nos diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastado ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que se deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Eles temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhes havia feito. Amém? Queridos, é muito interessante quando nós pensamos sobre os encontros que nós temos ao longo da vida. Encontros esses em que, por exemplo, podemos pensar quando nós vamos visitar alguém, e assim há muito tempo, sem um contato, sem uma mensagem, encontramos aquela pessoa e de certa forma é um banquete, é uma festa, é uma alegria estar diante da mesa e assim ser recepcionado, porque ao longo de um grande encontro nós podemos então aprender e extrair dali lições, extrair dali sentimentos, extrair dali palavras de conforto, palavras também de confronto, de alegria. E talvez você possa pensar num grande encontro que você já viveu, e este grande encontro assim transformou a sua maneira de enxergar a vida, talvez de enxergar a igreja,
o Evangelho. O fato é que quando nós pegamos os nossos encontros e olhamos para Jesus, identificamos também que o Senhor Jesus, Ele é um Senhor de encontros. Ele é um Senhor que passa pela vida das pessoas, e quando Jesus verdadeiramente passa, grandes transformações acontecem. Quando Jesus ele passa na vida de alguma pessoa, uma grande transformação acontece. O texto que nós acabamos de ler destaca que Jesus, diante do seu poder e diante da sua majestade, ele está desenvolvendo o seu ministério, como aprendemos no último domingo. Jesus, então, ele está vivendo o seu ministério, dando andamento à sua mensagem, proclamando as verdades do reino. E agora, em Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39, nós observamos um homem muito aflito, completamente em posse, não de Cristo, mas em posse de demônios, vivendo literalmente uma vida amarga, repleta de solidão, de confusão, de perdição. Mas nós percebemos que, ao encontrar Jesus, ao ter esse encontro com Jesus, nós observamos que não há situações que sejam impossíveis para Deus, mas nós vemos que diante da majestade de Deus, Ele governa tudo e todos, inclusive as forças malignas. É por isso que eu digo que não há limite, não há impossível para Deus. Não há aqui força que lute contra a vontade de Deus e a autoridade que há nas mãos do Senhor nos céus e na terra. Entendemos isso, irmãos, porque este homem estava sob uma opressão maligna, este homem vivia em túmulos, subjugado à morte, à beira literalmente da morte, aprisionado, escravizado pelo pecado, pelos desafios, sobretudo pelos demônios, e de certa forma ele era um ser indomável. Ninguém conseguia parar aquele homem, e socialmente falando, ele causava muita dor, não a ele e a sua família, mas também a todos que estavam ao seu redor. Olhando para aquele homem, talvez diríamos que de fato era uma pessoa que não tinha mais solução, que provavelmente não teria uma restauração, uma pessoa que de fato estaria às margens e não seria uma preocupação social, de fato não. Mas quando Jesus ele passa por Gadara, cidade deste homem, uma grande transformação acontece. Jesus de fato ele vem trazer esperança ao coração perdido. Ele vem restaurar a vida daquele em que muitos não colocam ali alguma esperança ou até mesmo a possibilidade de uma virada de chave. Até porque é muito interessante pensar que não parte do nosso poder ou da nossa palavra de persuasão, mas o quanto Jesus irá nos tocar e nos transformar. Por isso que às vezes é muito difícil compreender a ideia de que as pessoas às vezes levantam a mão, confessam ao Senhor, mas fica uma grande interrogação se de fato o Senhor a transformou verdadeiramente. Porque esse texto ele vai nos revelar já que este homem ele estava sob a posse do mal, sob a posse de demônios, mas posteriormente ao encontro com Jesus, ele é transformado ao ponto de dizer, Senhor, eu quero segui-lo. E é por isso que às vezes eu me pergunto, irmãos, como pastor, se de fato somos transformados ou não pela palavra e pelos encontros que temos com Jesus. É muito interessante pensarmos sobre isso, porque quando Jesus ele passa na vida do pecador, quando ele passa na vida do necessitado, quando ele passa na vida daqueles que estão falidos espiritualmente, meus irmãos, algum impacto acontece, alguma coisa tem que acontecer. E esse texto nos fala, irmãos, de algumas coisas e alguns personagens aqui. Primeiro, Jesus, o seu poder surpreendente, inigualável, acima de tudo e todos. Esse texto nos fala também do poder do maligno. Enquanto muitos desprezam o poder do demônio, do inimigo, o texto revela que ele ainda hoje leva muitas pessoas ao cativeiro. E o texto ainda nos revela também o quanto o testemunho do poder de Deus causa terror nas pessoas. É muito interessante pensar sobre isso. Do tipo, como assim? Como isso pode acontecer com aquela pessoa? Como eu disse, não está afirmado sobre a minha persuasão ou a sua, mas sobre o que Jesus ele vai fazer na vida do pecador. Portanto, irmãos, esse texto
nos leva a pensar que a passagem de Jesus pela vida daquele pecador, ela foi proposital. Até porque Gadara não era uma terra do povo de Israel, era uma terra gentílica, então não era uma terra bem vista diante do povo nos dias de Jesus. Mas ele passa por ali e ele então promove uma transformação na vida daquele homem. E trazendo essa mensagem para o nosso contexto, irmãos, hoje ainda há uma grande necessidade de muitos serem libertos, serem cuidados, serem transformados pelo poder de Jesus. Olhe para a sua realidade. Quantas pessoas vivendo sob o poder do álcool? Quantas pessoas vivendo sob o poder das drogas? Quantas pessoas vivendo sob o poder do vício do jogo? Quantas pessoas vivendo sob o poder do pecado e das trevas? Lembre de você, agora não olhe para o lado, olhe para você. Lembre de onde Jesus te tirou. Lembre de onde Jesus ele te salvou e hoje você está aqui consciente da salvação. Você está aqui hoje consciente de que Jesus te encontrou. Portanto, hoje, irmãos, eu quero refletir com a amada igreja do Senhor aqui presente sobre encontros transformadores. Gostaria que a igreja hoje pudesse olhar para Jesus e perceber que por onde Jesus passa, grandes transformações acontecem. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, um encontro transformador a partir de Jesus. Amém? Eu quero dividir esse texto em duas cenas. A primeira cena eu quero chamar de O Encontro. Esse texto nos revela um encontro de Jesus com o homem, mas na verdade, Jesus ele passa pelo local e é o homem endemoniado que então reconhece a pessoa de Jesus. Muito interessante pensarmos sobre isso também. E o texto assim, ele vai nos elencar algumas características de como esse homem estava vivendo, o que ele estava passando, quais eram os seus dilemas e as suas dores. Então assim, eu peço à igreja que leia do verso 27 ao verso de número 30, ou melhor, do verso de número 27 ao verso de número 30. Vamos lá? Interessante como esse homem vivia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fez uma pergunta a ele: qual é o seu nome? Ele, Legião. Entenda o conflito que aquele homem estava vivendo e sob as posses que ele estava. Legião no Império Romano era uma legião de soldados, e inúmeros soldados. Historicamente, quando a legião romana saía para o campo de batalha para conquistar um outro ambiente, um outro local, diz as histórias que o vilarejo ouvia o marchar dos soldados. Tamanho eram os homens, o poder ibélico, as armas, tamanho era o poder de destruição. Então, quando Jesus pergunta ao homem endemoniado qual é o seu nome, aquele homem sob a posse maligna responde: Legião. Não era um, não era dois, não eram três, não eram 5, não eram 10, não eram 20, mas era uma legião maligna ocupando a vida daquele homem. O texto também nos fala que aquele homem vivia nos sepulcros, nas covas. Aquele homem andava nas sepulturas. Irmãos, quem em sã consciência vai ficar morando em cemitério? Alguém teria essa ousadia aqui? Não, né? Não, né, Dona Ruth? Dona Ruth está rindo ali. Óbvio que não. Óbvio que não.
Perceba como aquele homem estava subjugado à morte, entregue à morte. O texto também nos fala de um conhecimento sobrenatural, enquanto muitas das vezes nós brincamos com a ideia do poder do maligno, ou até mesmo descansamos por demais, não vigiamos. As forças do mal conhecem. Ao ver Jesus, ele reconhece e diz: o que você quer comigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Percebam, o texto também fala que este homem estava longe da sua família, não há relato da família. A saúde dele completamente entregue à morte. E por fim, irmãos, longe da sociedade. Sociedade, percebo aqui que não vi a hora de dar fim. Meu Deus, que caos social que esse homem está causando. Por fim, irmãos, esse homem causava terror, medo. Quem de nós aqui talvez teria a coragem de tentar chegar perto desse homem? Tentaram aqui amarrá-lo, colocaram nas cadeias, mas ele quebrava tudo. Mas a história, ela não termina aqui. Há outro homem na história, Jesus. E quando Jesus então está diante dele, Jesus, ou melhor, o inimigo já reconhece: o que queres comigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Já reconhecendo o poder e a autoridade de Jesus. Outra situação que Jesus destaca nessa passagem é que ele veio para libertar este homem do poder das trevas. Jesus aqui também não apenas libertar, mas ele também vem trazer a sanidade, a vida, a dignidade daquele homem que andava nu, que há muito tempo não se vestia e era uma vergonha social diante do povo de Gadara. Jesus então, ele vem libertar, ele vem curar. Por fim, Jesus, ele vem restaurar a vida daquele homem. Então, trazer ali um restabelecimento integral, não apenas da fé no tocante à sua falência espiritual, que é muito importante, mas também trazer a restauração da vida, do senso de vida, do propósito de existência, do que aquele homem poderia então viver a partir daquela restauração. E é interessante pensar, irmãos, que embora a legião demoníaca fosse aterrorizante, o poder de Jesus concedeu àquele homem esperança, concedeu àquele homem garantia de que ele seria curado e restabelecido pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Portanto, quando nós olhamos para situações como essas, nós não somos limitados pelo nosso poder, porque se olharmos pelo nosso poder, esquece, não faremos nada mesmo. Mas somos desafiados a enxergar o perdido, o aflito, o necessitado com os olhos da fé. E talvez, de fato, seja mais do que aquilo que você possa providenciar e fazer. Mas nós não estamos aqui confiados em nós, mas estamos aqui confiados no poder de Jesus. E isso deveria então nos encorajar, isso deveria então nos trazer esperança, isso deveria então nos fazer entender que o poder das trevas não pode subjugar aqueles que estão sob o domínio do poder de Jesus. Aqui, irmãos, este homem então ele é liberto e curado em Cristo Jesus. E o que esta primeira cena do encontro tem a nos ensinar? A aplicação de Deus ao nosso coração mediante a sua palavra é que nós temos que crer, nós devemos crer na autoridade de Jesus para libertar e curar o pecador. Nós não temos a permissão para olhar para o perdido com os nossos olhos como a sociedade Gadara. Há solução, há esperança, há restauração, mas quando Cristo caminhar em direção a esse perdido. Há salvação quando descansarmos no poder de Jesus. Há salvação quando a determinação for de Cristo, e não eu determino agora. Não. Há salvação, irmãos, quando nós entendemos que Jesus, Ele é o Senhor que transforma os encontros dessa vida. Esse texto nos leva a pensarmos, irmãos, que
a realidade do poder de Jesus é a única capaz de libertar, é a única capaz de curar, é a única capaz de transformar, porque Jesus, Ele é poder e autoridade. Irmãos, pensemos. Sabemos muito bem, irmãos, da importância das terapias familiares. Nós sabemos muito bem das situações clínicas, o qual é importante tratarmos. Mas depois perguntem ao André, quando com certeza ele saiu do consultório dele dizendo: o que aconteceu aqui? Desafio a igreja, perguntem ao André, um de cada vez para não dar briga. Perguntem. Nós precisamos acreditar na autoridade do Senhor, que faz o impossível se tornar possível de acordo com a vontade dEle. E isso se estende a curas, a milagres, a salvação daquele que nós muitas das vezes já falamos assim: ah, esse aí desisto, não é possível, não tem jeito não, esse aí não vai não. Mas para Cristo vai, para Cristo tem esperança. E ao lembrar dessa história, irmãos, me vem outra história na cabeça. E essa história, ela é muito particular e para mim muito encorajadora, porque revela algo da vida, né? Testemunho de uma irmã que trabalhava numa escola, e essa irmã cristã, vivendo ali aquela realidade, ambiente de escola pública, onde nós temos todos os tipos de credo e confissões abertamente, e aquela irmã vivendo aquela realidade, trabalhando, lutando, começou a despertar uma certa curiosidade em uma outra pessoa. E essa outra pessoa resolveu presentear essa irmã com um colar. E ao presenteá-la com aquele colar, antes, aquela mulher ela vai e prepara aquele colar a deuses, nos quais nós não professamos e não acreditamos. Dedica todo aquele colar para ver então a queda dessa irmã. E ali faz um trabalho, uma obra, uma oferenda naquele cordão, e prontamente aquela irmã, com muita alegria, recebe o presente. Aquela amiga de trabalho vai e entrega aquele colar à irmã, e com muita surpresa, a pessoa que presenteou fica meio assim: ué, por que ela está recebendo? Será que ela vai receber mesmo? E recebeu. E aquela irmã começa então a trabalhar, a viver os dias com aquele colar. Irmãos, a mulher que presenteou, esperando ver a queda dela, mas à medida em que ela aparecia no trabalho com aquele colar, as coisas iam acontecendo de uma forma muito natural e muito maravilhosa diante da vontade de Deus. Bênçãos começaram a acontecer, coisas começaram a fluir, de modo que aquela mulher que presenteou perguntou para a presenteada: é sério que na sua vida está indo tudo bem? Ela: sim. Por quê? Ela: porque eu ofereci esse colar aos meus deuses, e eu confesso a você que eu esperava o pior para você, mas eu só estou vendo o melhor. E por conta disso, eu quero conhecer o seu Deus. Percebam a profundidade da história. E aquela mulher então levou a amiga de trabalho lá na casa dela. E ao chegar lá, havia um centro montado. E aquela mulher pegou todas as suas vestes, todos os seus santos, queimou e quebrou tudo. Professou a fé em Cristo e hoje caminha com Jesus. Nós não temos, às vezes, dimensões, irmãos, do poder de Jesus e o que Ele quer fazer. Não cabe a nós ficar com medo, não cabe a nós perder a fé, não cabe a nós julgar, mas viver sob o poder do Senhor. Talvez um dos maiores desafios que nós temos hoje, irmãos, é que o poder de Jesus ele precisa ser visto em nossas vidas como foi visto na vida dessa mulher. Esse poder ele precisa
Lembra? Quando Jesus ele passa na vida de alguém, o que ele causa? Transformações. Portanto, a aplicação no nosso coração é que aqui nós vemos o poder de Jesus operando. E esse poder também precisa operar sobre as nossas vidas para que o mundo veja e creia que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda cena que eu quero compartilhar com a igreja, eu quero chamar de o resultado da transformação. Então, no primeiro momento, nós vemos um homem que, ao encontrar com Cristo, ele é transformado pelo poder e a esperança de Jesus. E no segundo momento, então, nós vemos aqui o resultado dessa transformação. E nós vamos ver agora os impactos que foram ali testemunhados pela vida das pessoas que estavam naquele local, naquele ambiente. Então, do verso de número 35 ao verso de número 39, eu peço à igreja que leia. Vamos ao texto? Verso 35, a igreja? Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ver com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e revestido de Cristo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como foi salvo e iluminado. Todo o povo das vizinhanças do Evangelho louvou-lhes e graças a Deus, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem saíram os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, disse-lhe, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus, aleluia. É muito interessante esse texto porque agora o resultado da transformação é uma nova realidade. Um homem que não tinha esperança, um homem que estava subjugado à morte, um homem que não tinha crédito nenhum diante da sociedade, agora é um novo homem. E isso gerou alguns impactos, e assim o povo saiu para ver. Muito interessante, né? Povo curioso. Saiu para ver o que aconteceu. E ao encontrar aquele homem, a palavra nos diz que ele estava aos pés de Jesus. E esse homem agora, um homem liberto, um homem que estava vestido, um homem que estava em perfeito juízo, a sua saúde restabelecida, um homem que de fato estava assentado aos pés de Jesus. Perceba o cenário, ora subjugado à morte e agora a vida, a alegria, a satisfação de estar aos pés do Senhor. Perceba que neste momento o resultado que deveria causar alegria no povo, não, terror, medo. O texto nos fala que o povo ficou atemorizado com aquele testemunho por não dar muita ênfase ao que estava acontecendo. Mas existe uma questão, irmãos. A terra de Gadara havia muitos proprietários e Jesus manda aquele espírito maligno para onde? Para os porcos. Jesus, quando ele passa, ele também quebra paradigmas, e aqui ele está quebrando o sistema daquele povo e levantando a questão que é mais importante: a sua propriedade ou um homem restaurado? Por fim, vemos que a propriedade, né? Porque Jesus é convidado a se retirar da cidade, não a permanecer na cidade. Mas Jesus gentilmente ele pega o seu barco e vai embora. Ele entra no barco e está prestes a sair então do meio do povo. Mas existe um ali que é transformado e é salvo pelo poder e autoridade de Jesus. Interessante pensar também, irmãos, que a cegueira daquele povo não os levou a enxergar Jesus. E é muito provável que nós não enxerguemos a Cristo, talvez pela nossa cegueira espiritual também. E aqui há um paralelo muito interessante,
Porque os demônios enxergaram e reconheceram a autoridade de Jesus, mas o povo que não tinha demônio não enxergou e não reconheceu. Como assim? Cegueira espiritual. Mas porque estavam com os seus corações fixos nas suas posses, nas suas propriedades, nos seus interesses, nas suas privações, e não de fato enxergaram Jesus com a lente espiritual. Então Jesus aqui, poderíamos dizer que ele causa um certo prejuízo a um coração completamente preso às posses, aos interesses pessoais. Mas Jesus, ele liberta um coração que está completamente subjugado à morte e dá vida a ele. O texto nos fala mais, irmãos. O texto nos diz que este homem, ao receber a libertação de Jesus, a cura, a restauração, esse homem prontamente ele responde. É muito interessante essa parte que particularmente eu amo na Escritura, o quanto o Evangelho ele nos constrange, ele não nos permite ficar parado. Ou de fato fomos transformados pelo Evangelho e respondemos a Jesus com coração, com certeza, com entrega e sinceridade, ou de fato, irmãos, não fomos transformados. Porque quando nós somos transformados pelo Evangelho, o texto nos fala, o homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Perceba, ele recebe o Evangelho e prontamente ele diz: Senhor, quero segui-lo, quero caminhar nessa missão, eu quero ir para esse ministério com o Senhor. Mas o Senhor aqui diz, parafraseando, tem outro ministério para você. Primeiro, conte aos da sua casa. E o texto nos fala que então ele foi proclamando por toda a cidade. Ele não contou apenas para a casa dele, mas saiu anunciando em toda a sua vizinhança, em toda a sua cidade. O que esse texto tem a nos ensinar quanto à aplicação? Que, irmãos, nós precisamos esclarecer as nossas vidas, o nosso pensamento. Porque quando nós somos transformados pelo poder de Jesus, nós vivemos uma nova realidade. E a pergunta que hoje fica ao nosso coração é: de fato, eu estou vivendo uma nova realidade em Cristo? Isso nos leva a pensar, ou a pensarmos sobre as nossas propostas, sobre os nossos interesses, sobre aquilo que nós buscamos aos pés de Jesus. E é muito interessante pensar que o texto fala que ele estava sentado aos pés de Jesus e assim ele se submete à vontade. Senhor, quero segui-lo. Mas será que também nós estamos aos pés de Jesus e queremos seguir Jesus integralmente? Ou não, Senhor, nas minhas propriedades não, Senhor, no meu tempo não, tenho muita coisa para fazer, eu ainda preciso completar muitas coisas na minha vida. Perceba que essa nova realidade nos traz uma perspectiva de um testemunho real, uma transformação que não fica só aqui na profissão de fé, que não fica apenas em levantar as mãos na igreja, adorar, glorificar, não fica apenas em postar um versículo bíblico na internet ou uma atividade da igreja, muito pelo contrário. É uma transformação, como eu disse, integral, que visa a salvação e todo o seu modelo de vida. É um testemunho visível. Nós precisamos evidenciar o poder de Deus que nos transformou, e isso por meio de palavras e por meio de ações. A palavra ainda nos encoraja, irmãos, que aqui somos chamados a responder e seguir Jesus integralmente. O texto nos encoraja dizendo que essa resposta exige para nós uma obediência. Ele recebe a transformação e após ele segue. E aqui me vem outra ilustração. Esses dias conversando com o meu sogro, que vocês conheceram aqui numa ocasião, e falávamos sobre a questão de por que os jovens de hoje não são como os jovens de antigamente. Isso foi a questão que ele levantou, e eu falei: calma, nem tanto saudosismo também. Existem jovens hoje que estão servindo ao Senhor, que estão se entregando ao Pai, que estão caminhando também. Mas uma grande parcela não.
Mas eu não gostaria aqui de colocar essa ilustração apenas aos jovens, mas a todos aqueles que dizem que são seguidores de Jesus. E o tema da conversa foi: por que eles não são assim? Por que eles não respondem? Por que eles não avançam? Irmãos, sinceramente, porque não foram transformados pelo Senhor. Disse essa resposta, compartilhei com ele de um modo muito cru e direto. Não foram transformados pelo Senhor. Porque uma pessoa que é tocada, olha só, preste atenção no que eu vou dizer. Uma pessoa que é tocada pelo poder de Deus, não fica parada, não se entrega ao pecado toda hora, não vê como passividade a ideia de ir ao culto ou não, de servir ou não, muito pelo contrário, antes do pastor aqui entregar a folha do que ele pretende fazer, onde ele quer servir, ele já chega falando: pastor, eu sou formado nisso e quero atuar na igreja, como é que a gente pode ganhar vidas para Cristo e testemunhar do poder de Deus? Não esperamos a chamada, automaticamente nos entregamos. E nos entregamos não porque somos voluntários. Dentro da igreja não existe essa palavra voluntário, aqui não. Aqui nós somos servos, discípulos, nós temos propósito. Portanto, aqui não há lugar para opção. Ou você serve e é servido, ou você não serve e não faz parte do corpo. Portanto, a mensagem que eu quero entregar para vocês hoje é que é a mesma que eu compartilhei com meu sogro. As pessoas estão com um senso de vocação quebrados. Elas não estão entendendo o que é ser discípulo de Deus, servir a igreja, servir a Cristo, servir o reino, avançar com a igreja. E por isso vivemos o que hoje compartilhamos na escola dominical, a geração McDonald's. Você vai lá e não faz nada em prol do processo. Você simplesmente para o teu carro, pede o teu drive-thru, come e vai embora. E se o McDonald's vai fechar, se vai ficar limpo, se alguém vai... pouco importa. Eu já paguei, está tudo certo. Mas não. Somos chamados, irmãos, a refletirmos nesta noite se somos verdadeiramente transformados por Cristo e respondemos à mensagem do Evangelho ou não. Assim, eu encerro essa mensagem dizendo que nós aqui podemos, ao longo da vida, vivermos inúmeros encontros com os médicos, encontros com as nossas famílias, encontros com os nossos amigos, mas o que de fato importa é nos encontrarmos com Cristo e sermos transformados por Ele. Não nos importa, irmãos, se andaremos com roupa de marca, com uma conta recheada de recursos. Não nos importa. O que nos importa é se o Senhor, de fato, irá nos tirar da nossa falência espiritual. Portanto, hoje, não saia daqui pensando simplesmente como você pode produzir mais, mas primeiro responda essa pergunta: fui de fato transformado pelo Senhor? Que Deus nos abençoe.